teremos a outra margem. Não importa o que você vai enfrentar, a luta, a tempestade que vai vir contra a sua vida, o seu destino não é o fundo do lago, o seu destino é a outra margem. A palavra do nosso Deus, irmãos: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou da espada e quis matar-se, cuidando que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, bradou: não te faças nenhum mal, pois todos estamos aqui. O carcereiro pediu luz, correu para dentro e, todo trêmulo, prostou-se aos pés de Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: senhores, o que me é necessário fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor a todos de sua casa. E ele tomou consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, crendo em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Feche a sua Bíblia, preste atenção, meu irmão, nesta palavra, nesta noite. O contexto, irmãos, deste texto nos revela que o apóstolo Paulo, juntamente com o apóstolo Silas, estava preso numa prisão, simplesmente porque havia colocado em liberdade uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Por causa disso, a Bíblia diz que os dois são detidos nessa cela fétida e escura, com pés e mãos amarrados num tronco. Paulo e Silas, irmãos, tinham tudo para resmungar. Paulo e Silas tinham tudo para reclamar acerca daquela situação. Mas o texto sagrado nos menciona que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao nosso Deus. Diz, irmãos, que quando deu meia-noite, a Bíblia diz que Deus, ele manda um terremoto naquela prisão, sacudindo os alicerces daquela prisão, as portas daquela prisão se abriram. O carcereiro que estava tomando conta daqueles prisioneiros, mais precisamente Paulo e Silas, diz que ao ver as portas das prisões abertas, diz que ele pega a espada e ele quis então suicidar-se, tirar a própria vida diante daquele acontecimento. Mas de repente diz que Paulo e Silas, ao verem essa cena, Paulo então dá um grande brado dizendo: não faças nenhum mal, pois todos estamos aqui. Diz então que o carcereiro pediu luz, correu para dentro todo trêmulo, prostou-se de joelho diante de Paulo e Silas e veio com esse questionamento, essa indagação: senhores, o que fazer para ser salvo? Que fazer então, o que é necessário a ser feito então para ser salvo? A resposta de Paulo foi simplesmente: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Diz que naquele exato momento, irmãos, a Bíblia diz que Paulo discorre e ministra a palavra de salvação para aquele carcereiro. E logo após a palavra sendo pregada, ministrada a este carcereiro que estava a ponto de suicidar-se, diz então que ele recebeu o batismo nas águas. Veja que não somente o carcereiro é submetido ao batismo nas águas, mas diz o texto sagrado que também a sua família
foi submetido ao batismo nas águas naqueles dias. Mas, irmãos, eu quero chamar a sua atenção nesta noite para a indagação deste homem, deste carcereiro. Quero chamar a sua atenção para este questionamento, esta pergunta, que ele diz: o que devo fazer para ser salvo? Talvez a pergunta mais importante que alguém possa fazer na face desta terra. E eu quero te perguntar a você que aqui está nesta noite: em algum momento você já pegou se perguntando o que fazer para herdar a salvação? O que fazer então para ser salvo? Saiba que esta é a pergunta mais urgente a se fazer hoje. Esta é a pergunta mais necessária que alguém possa fazer aqui nesta noite. É a pergunta, irmãos e irmãs, mais importante da sua vida. O que fazer para ser salvo? E esta pergunta, primeiramente, irmãos, nos revela uma preocupação. Qual é a preocupação deste carcereiro? A preocupação dele é de ser salvo. A preocupação dele é de herdar a vida eterna. E eu quero te perguntar nessa noite: quais são as preocupações das pessoas nesses dias, irmãos? Deixa eu te perguntar, qual é o anseio da sua alma? Qual é o anseio do seu coração? Qual é a preocupação que você tem tido nesses dias, meus irmãos e irmãs? Eu falo isso porque há muitas pessoas preocupadas apenas com a sua vida terrena. Esquece que tem uma vida passageira, uma vida perene. Aquelas pessoas que só se preocupam, amados irmãos, com a vida material, com os prazeres desta vida. É tanto que certa feita, Jesus ele narrou uma parábola acerca do homem rico. E a preocupação deste homem não era uma preocupação eterna. A preocupação deste homem rico estava simplesmente nas coisas deste mundo. Jesus narrando a parábola em Lucas capítulo 12, no versículo 17, diz o texto que Jesus nos fala acerca deste homem, que em certa feita o seu campo produziu, a sua lavoura produziu em abundância, irmãos e irmãs, produziu em fartura, e ele olhando para aquele campo que havia produzido mais do que os demais anos, ele então começa a questionar a si mesmo, dizendo: que farei diante de tão grande novidade, diante de tão grande produção no meu campo? E aí ele teve uma ideia. Ele disse: destruirei os meus celeiros antigos e reconstruirei celeiros maiores, e aí sendo eu recolherei toda a minha novidade do campo. E aí direi para minha alma: alma, descansa, come, bebe, regala-te, folga-te. Veja que este pensamento, irmãos, deste homem era somente naquilo que possuía, mas de repente diz que ouviu uma voz de Deus, a voz de Deus dizendo: louco, esta noite te pedirá a sua alma. Para quem tens reservado e para quem será a sua alma? Assim, amados irmãos, são todas as pessoas que colocam a sua fé, a sua esperança nas coisas deste mundo e não pensa acerca da vida vindoura, acerca da vida eterna. Não sabe que todos nós temos essa vida passageira. É tanto que a palavra de Deus nos compara que a nossa vida é semelhante ao pó, é semelhante à neblina, é semelhante a uma flor que cresce, fica vistosa, depois se esvai. Mas veja
que a preocupação deste homem carcereiro nesta noite não é com os bens, não é com os tesouros terrenos, irmãos, não é com o emprego, não é com o casamento, não é com a família. A preocupação deste carcereiro é o que fazer para ser salvo, o que fazer para ser salvo. Veja que esta é a preocupação dele, a preocupação eterna. Preocupação dele, irmãos, é a preocupação que todos nós precisamos ter nesses dias. O que fazer para ter a vida eterna? E a segunda coisa que este texto nos revela é que ele simplesmente estava apegado ao que fazer. Será que há algo que você possa fazer para receber a vida eterna? Será que há algo que você que aqui está nessa noite, que você simplesmente possa fazer para merecer a vida eterna? Veja que este é o pensamento de muitas pessoas nesses dias. Aqueles que até preocupam, irmãos, com a vida eterna, mas eles pensam simplesmente que para obter a vida eterna, a salvação eterna, eles mantêm ainda este pensamento que há algo que precisa ser feito. Há pessoas que simplesmente pensam que entrar num sistema religioso já é suficiente para garantir-lhe a salvação. Há pessoas que pensam e dizem assim: não, pastor, todo caminho leva a Deus, toda religião é boa, basta apenas saber praticar a religião, pastor. Há pessoas que acham que tem que fazer penitências para merecer a salvação. Há aqueles que dizem que tem que fazer caridade, que tem que ser um religioso, que tem que pagar um preço para obter a salvação. Veja que esta é a indagação deste homem. O que fazer para ser salvo? O que fazer então para obter a vida eterna? Há uma outra passagem nos Evangelhos, mais precisamente em Marcos capítulo 10, versículo 17, que nos fala agora acerca de um jovem rico. E esse jovem rico, ele também chega com uma indagação, com um questionamento, uma preocupação. Diz o texto que ele se aproxima de Jesus e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde: por que me chamas de bom? Porque bom só há um, que é o nosso Deus e Pai que estás nos céus. E aí Jesus pergunta para ele: observaste os mandamentos? Já guardaste os mandamentos? Não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, tem honrado teu pai e a tua mãe. E aquele jovem, como perfeito religioso, ele diz: sim, Senhor, tenho praticado tudo aquilo que a lei ordena, a religião manda. Mas aí Jesus, olhando para ele, viu que ele era possuidor de muitas riquezas terrenas, irmãos. E Jesus então diz: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, reparta com os pobres, e aí sim terás um tesouro nos céus. Irmãos, olha para cá. Diz que aquele jovem simplesmente, ao ouvir essas palavras, diz que ele abaixou a cabeça, irmãos, e saiu triste, porque era possuidor de muitas riquezas. E não somente as riquezas possuíam o coração desse jovem, meus irmãos e irmãs. E o que me dói nesses dias é que muitas pessoas às vezes vivem também nessa mesma situação. Quantos que diante de tamanha salvação pela graça e pela fé no Senhor Jesus Cristo,
não decidem abrir mão das coisas deste mundo, não decidem abrir mão dos prazeres passageiros dessa terra, irmãos, não renuncia a si próprio, não toma sua cruz e de fato não segue a Jesus como precisa se seguir. Mas o que de fato, irmãos, precisa ser feito a fim de que sejamos salvos? Que fazer então, irmãos amados, para ser salvo? Porque veja que esta foi a indagação deste carcereiro, essa também foi a indagação desse jovem rico. O que de fato precisa para ser salvo? A resposta está no texto que nós lemos. Diz o texto sagrado que aquele homem questiona, pergunta, está questionando sobre a salvação eterna. Ele diz: senhores, o que é necessário fazer para ser salvo? E a resposta vem clara e objetiva por parte do apóstolo Paulo, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então o que de fato precisa fazer, irmãos, se não acreditar, depositar a nossa confiança no Salvador, que é Cristo? Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por mim, senão por meio da pessoa de Jesus Cristo. Se há algo que você precisa fazer para a sua salvação, é simplesmente depositar a sua confiança na pessoa de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer: porque é pela graça, meu irmão, que nós somos salvos, mediante a vossa fé. Isso não vem de vós e não vem das vossas boas obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. A salvação é um presente de Deus para nós que aqui se encontra nesta noite. A salvação é uma dádiva, é um dom precioso que Deus te concede por meio da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Paulo está dizendo, não está apontando para a religião, não está apontando para as boas obras, mas ele diz que apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A salvação, irmãos, nossa, depende de olharmos exclusivamente para a pessoa do nosso Salvador, que é Cristo. A religião, por mais boa que seja, não te conduzirá à vida eterna. A salvação está exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É por graça, é pela bondade, é pela compaixão, é pela misericórdia do nosso Deus, através, irmãos, da nossa fé. É por isso que Paulo está dizendo, se você crê, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado, diz a palavra do Senhor. É pela fé, meu irmão. É tanto que Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificado, pois mediante a fé nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Justificação significa o ato pela qual Deus declara o pecador justo, irmãos. Nós passamos a ser justificados, não pelas nossas próprias obras, mas pela graça e o sangue de Jesus vertido naquela cruz do Calvário. É por isso que diz: pela graça sois salvos. Veja aqui, o que Jesus disse ainda em Mateus, João capítulo 6, versículo 47, em verdade vos digo, que quem crê em mim tem a vida eterna. Crê, meu irmão. João 5, versículo 22, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Alguém entre nós que crê nessa verdade, meu irmão? Se você crê nessa verdade, que é salvo pela graça, aplauda bem forte o Senhor esta noite. O bem mais precioso que alguém possa ter na face dessa terra não é a família, não é um casamento abençoado, não é um emprego. O bem mais precioso que alguém possa ter nessa vida, meu irmão, é vida eterna. Um dia os seus olhos fecharão para este mundo, e a pergunta que eu faço: onde abrirá os seus olhos na eternidade? Nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, que só há dois destinos: o juízo eterno, a condenação eterna. Mas em Cristo nós temos a vida eterna, meu irmão, minha irmã. É tanto que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que passou da morte para a vida eterna, meu irmão. É pela graça você que aqui está nessa noite, e tudo o que você precisa fazer é depositar a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Resultado: crê no Senhor Jesus e será salvo. Isso praticamente vai acontecer com este carcereiro. Não somente ele, irmãos, mas toda a sua casa, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deixa eu te falar, o alvo de Deus não é salvar você somente da sua casa. O alvo de Deus é salvar toda a família. O alvo de Deus é salvar toda a casa. A exemplo desses irmãos aqui que ouviram a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Esses irmãos ouviram a palavra de Deus, receberam de bom grado a palavra de Deus, e nesta noite estão tomando essa decisão de passar pelo batismo nas águas. Tudo começou pelo princípio da fé. Eles dizem: pastor, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, está à destra do nosso Pai. A salvação, amado, se principia aí, no momento que você ouve a palavra de Deus, como você está ouvindo aqui nesta noite, e você dá crédito, como dá crédito, ouvindo, abrindo o coração, para que essa salvação seja também acessível a você que aqui está. Você não pode fazer nada a fim de que você seja salvo, se não crer na pessoa de Jesus Cristo. Eu até te digo aqui, a salvação não é por aquilo que você faz, nem muito menos por aquilo que você deixa de fazer. A salvação é simplesmente por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele se entregou naquela cruz do Calvário, a fim de que você tenha vida, meu irmão, e tenha vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E em Cristo há salvação, em Cristo há perdão para a sua alma, em Cristo há justificação para a sua vida aqui nesta noite. Amém? O resultado é que este homem foi salvo, não somente ele, mas a sua casa. E eu quero nessa noite pedir que todos se coloquem de pé no seu lugar. É uma palavra breve, meu irmão, mas é uma palavra de salvação a você que aqui se encontra nesta noite. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que Deus, Ele amou o mundo inteiro, e Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna, meu irmão. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, quero convidar você a fechar os seus olhos nesta noite. E quem sabe, há alguém aqui entre nós
que ainda não se fez essa pergunta: o que fazer para ser salvo? Fecha seus olhos agora. Você já entregou a sua vida para Jesus? Como está a sua vida nesta noite, meu irmão, minha irmã? Como está a sua vida nesta noite? Fecha seus olhos agora. E eu quero convidar você a colocar a sua mão no seu coração. Quero convidar você a baixar a sua cabeça. O portal chamado graça está aberto para você que aqui está nesta noite. Quem sabe não tem sido essa a sua preocupação nesses dias. Talvez você nunca se preocupou como que será depois da sua vida nesta terra. Talvez você tenha vivido como aquele homem rico, e a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, ali também estará o vosso coração. Eu te pergunto nesta noite: onde está o seu tesouro? Qual tem sido a preocupação sua nesses dias? Se não tens pensado em vida eterna, eis o momento propício de você se entregar, se render a Cristo nesta noite. Fecha seus olhos. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão rios de águas vivas. Jesus disse que quem crê em mim e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Vida eterna. A vontade de Deus, meu irmão, é que você tenha vida eterna. Vida eterna é mais precioso do que qualquer preciosidade nesta terra. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma? Tem algum valor, irmãos? Tem algum sentido? Você que aqui está nessa noite, tem algum sentido de ganhar as coisas deste mundo, prestígio, e não ter a vida eterna? Fecha seus olhos, com a mão do seu coração. Nosso Deus e nosso Pai, a palavra de salvação foi anunciada aqui nesta noite. Estamos diante de tão grande e maravilhosa salvação. Não há nada que possamos fazer se não crer em Ti, Senhor. Se não depositar a confiança no Senhor. Por isso que a palavra nesta noite é: crer no Senhor Jesus e será salvo. Se há alguém aqui entre nós, Senhor, que aprove o Senhor fazer entrar por essas portas, e que ainda não é salvo, não nasceu de novo, não foi regenerado, Espírito Santo, realiza essa obra de conversão, de salvação na vida dessa pessoa. Salva, perdoa os pecados e escreva o nome dela no livro da vida. É o que nós oramos nessa noite, entregando cada pessoa neste lugar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte o Rei da Glória.